Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. César confessa para Fernanda que a ama. Fernanda descobre onde Otávio esconde os documentos que o incrimina. Sandra conta para Otávio que Clara era prostituta. Fernanda, César e Joana descobrem que Júlia e Otávio são amantes e César consegue filmá-los juntos. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela A Desalmada, no resumo semanal de 26 a 30 de setembro. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 26 de setembro. Dando uma de muito preocupado, Otávio pergunta o que aconteceu com Tsubaki. Rafael diz que Tsubaki nem chegou a ser operado, morreu logo depois de fazer alguns exames. Otávio diz a Rafael que Fernanda está lá porque aceitou trabalhar com eles. Roberto diz a Isabela que fará um último trabalho, vai ganhar muito dinheiro e eles não vão precisar de ninguém. Isabela pergunta o que ele vai fazer. Roberto diz que é melhor que ela nem fique sabendo e que a única coisa que quer que ela saiba é que ele está arriscando tudo por ela. Martina entrega a Antônio uma carta com mais de 100 assinaturas e exige que ele feche o bordel da Flor. Edgar coloca na cabeça de Otávio e Rafael que foi o César quem pichou o muro da empacotadora. Fernanda avisa Luiz e César que aceitou trabalhar com Otávio e que vai procurar na empacotadora provas contra ele. Rafael chega furioso no restaurante de Luiz, vai para cima de César e o acusa de ter pinchado o muro da empacotadora. César diz que não foi ele, mas que se Rafael insistir em provocá-lo, ele vai se esquecer que ele é marido da Fernanda. César diz que o que acontece é que Rafael está morrendo de ciúmes e por isso, a cada momento, procura briga com ele. Rafael pergunta se ele vai negar que gosta da mulher dele. Fernanda pede para ficar só com Rafael. Fernanda defende César e Rafael diz que ninguém mais no povoado odeia o seu pai como ele. Otávio diz a Carmelo que ele não vai precisar mais ir para a capital, porque Tsubaki já morreu. Surpreso, Carmelo pergunta como. Otávio diz que não sabe e nem o interessa, e a sorte é que Carmelo se salvou de novo. Otávio diz a Carmelo que tudo está a seu favor de novo, e será muito fácil negociar com a Brenda. E a Fernanda agora que vai trabalhar ao seu lado, ele vai dominá-la, antes que ela perceba. Fernanda pede para Rafael deixar César em paz, diz que ele é seu amigo e entre eles nunca houve nada, ao contrário dele e Isabela. Rafael pede desculpas a Fernanda, mas diz que fica muito mal só de pensar que alguém queira machucar o pai dele. Sandra vai à fazenda de Otávio para conhecer alguns cavalos para começar a montar. Com a intenção de saber todos os passos de Fernanda, Otávio é muito simpático com Sandra. Otávio diz que por seu filho e por ele quer ganhar a confiança da sua nora, porque a conhece muito pouco, assim como as amizades dela. Sandra diz que Otávio conta com ela. Otávio diz que por enquanto aquela conversa fica só entre eles. Antônio informa a Flor sobre as assinaturas e diz que os vizinhos exigem que ela feche o seu negócio. Para conseguir com que Isabela more na fazenda, Júlia coloca seu plano em prática. Isabela finge passar muito mal e ela chama o médico. Letícia se desespera. Otávio, Rafael e Fernanda vão ao velório de Tsubaki. Otávio diz a Brenda que lamenta muito e ela conta com ele para o que precisar. Brenda agradece o apoio de Fernanda e Rafael. Frio, cínico, Otávio, como se estivesse sofrendo muito, diz: Senhor Todo-Poderoso, eu te entrego o descanso do meu amigo Tsubaki. Deus, que cara de pau, doente, nojento. O médico pede para ficar a sós com Isabela para examiná-la. Roberto fica preocupado ao saber por Maria que Isabela teve um sangramento e pode perder o bebê. Davi pede para Clara se casar com ele. O médico diz a Letícia e Júlia que Isabela teve uma ameaça de aborto. Ela não pode se mover e precisa ficar de repouso absoluto. Preocupada, Letícia diz que a partir daquele momento Isabela ficará na fazenda e todos vão cuidar dela. Isabela finge que não quer ficar e diz que não quer causar problemas para Rafael e Fernanda. Letícia diz que a vida do neto dela está em perigo, então ela ficará na fazenda. O médico sorri discretamente para Júlia e Isabela, pois elas conseguiram o seu objetivo. Isabela diz à mãe que Otávio vai ficar muito orgulhoso dela, porque ela encontrou a desculpa perfeita para viver na fazenda. Júlia diz que é graças a ela, como sempre. Júlia paga o médico e diz: com isso,
fica mais que guardado o nosso segredo, não é verdade? Clara aceita se casar com Davi. Aflito, Roberto pergunta a Letícia como Isabela e o bebê estão. Letícia diz que Isabela está bem, viverá na fazenda pelo tempo que precisar, então não haverá mais problemas. Fernanda pergunta a Brenda como foi que o pai dela sofreu o acidente. Brenda diz que não sabe bem e que quando o pai despertou, quis lhe dizer algo sobre o acidente, mas ela pediu que ele descansasse. Brenda diz a Fernanda que o pai lhe disse algo sobre por que ele caiu do penhasco, mas ele não conseguia juntar as palavras, não faziam sentido. Rosalina diz a Marcela que Gabriel e ela se tornaram bons amigos e agora ele lhe conta todos os seus planos. Aron, um dos sócios de Tsubaque, diz a Otávio que provavelmente não vão renovar o contrato com ele. Otávio se irrita e diz que isso não foi o que combinou com a Brenda. Aron diz a Otávio que Brenda não está só, que é o principal conselheiro dela, agora que Tsubaque não está, e ele sabe que ela vai escutá-lo. Letícia avisa Otávio sobre o que aconteceu com Isabela. Otávio convence Letícia a não contar nada para Rafael por enquanto. Como amigos, Miriam e César saem para dar um passeio e conversar. Erasmo diz para Luiz que seria bom Miriam refazer a sua vida com César. Luiz não gosta do que ouve e bate em Erasmo. Rosalina presencia toda a cena. Roberto vai ver Isabela e diz que fará qualquer coisa para que ela e o filho deles fiquem bem. Isabela pede para ele não pressioná-la então. Rafael, Fernanda e Otávio chegam na fazenda e Júlia faz questão de dizer que a Isabela está morando lá. Otávio fica de olho na reação de Fernanda. Letícia chega e diz a eles que Isabela teve uma ameaça de aborto. Isabela diz a Rafael que o que menos queria era se mudar para a fazenda para evitar problemas com a Fernanda. Rafael diz que o que importa é que ela e o filho dele estão bem. Fernanda diz a Isabela que sente muito o que aconteceu e que ela se preocupe só com a gravidez para que o bebê nasça saudável. Quando ficam sozinhos, Rafael agradece Fernanda e diz que quer que ela saiba que ele faz tudo aquilo só por seu filho. Rafael pede para Fernanda confiar no amor dele. Fernanda diz a Rafael que o entende e, assim como acredita no amor dele, pede que ele nunca duvide do quanto ela o ama. Isabela escuta a conversa deles atrás da porta. Otávio diz que para ele, Isabela não precisa fingir, porque com certeza a ameaça de aborto não foi de verdade. Martina segue Clara e vê quando ela entra no bordel da Flor. Flor pressiona Clara para fazer alguma coisa para que o negócio dela não seja fechado. Muito empolgado, Otávio mostra a Fernanda a mesa que colocou para ela no escritório dele, já que vão trabalhar juntos. Otávio sai com Germán. Fernanda aproveita que ficou sozinha e começa a procurar por provas contra Otávio. Fernanda encontra documentos de terras com os nomes de Santiago e Germán. Ela tira fotos dos documentos. Martina procura Flor e diz que quer saber o que a Clara foi fazer lá. Flor diz a Martina que não conhece nenhuma Clara. Martina diz que é uma pena, porque disso depende que o negócio dela não seja fechado. Fernanda e César vão à antiga fazenda de Germán e vê Carmelo conversando com um dos empregados. Martina diz a Antônio que já tem a solução para separar Clara do Davi e conta que descobriu que ela era uma prostituta a mais da Flor. Antônio pergunta quem disse para ela. Martina diz que ficou sabendo por um rapaz da igreja que viu um cliente da Clara lá. Martina manda Antônio fechar o bordel da Flor na primeira hora do dia seguinte. Fernanda diz a Luiz que se eles conseguirem provar que Otávio usou Germán, pode ser a ruína dele. Luiz fala com seu amigo do cartório e diz a Fernanda que conseguiu uma informação que vai ajudá-la muito. Fernanda vai à casa de Germán, pede descrição no que vai falar e diz que sente muito que ele fique sabendo assim que os amigos mais próximos podem ser os mais traiçoeiros. Fernanda mostra a Germán a prova de que Otávio comprou a fazenda dele. Germán fica surpreso. Germán chega furioso na casa de Otávio. Diz que acreditava que ele é seu amigo, mas já viu que não é assim. Germán diz que Otávio enganou, que agora ele é dono da sua fazenda e pergunta por quê. Por quê? Otávio fica muito surpreso. Terça-feira, 27 de setembro. Mentiroso, Otávio Jamantão escroto, diz a Germán que comprou a fazenda dele para dar de presente de casamento para os filhos deles, mas eles não se casaram e que era uma surpresa.
Otávio jura a Germán que ia esperar ele se recuperar economicamente para vender a fazenda para ele pelo preço mais baixo. Germán cai na conversa de Otávio. Otávio pergunta se pode saber quem andou enchendo a cabeça dele contra ele. Germán diz a Otávio que isso não importa e que sente muito por ter o ofendido. Otávio diz que Germán é seu amigo e o abraça. Otávio diz a Germán que quando o neto deles nascer, vai colocar a fazenda no nome dele. Fernanda diz a Joana e Luiz que cada vez surgem mais vítimas do Otávio e mostra para eles uma lista com nomes de quem supostamente Otávio comprou as suas terras para construir a empacotadora. Fernanda diz que há 4 mortos a mais além do seu Santiago. Fernanda diz que César descobriu que todos morreram em acidentes ou em assaltos nas estradas e justamente 1 mês antes daquele infeliz matar o Santiago. Depois de tudo que houve, Luiz e Joana dizem que vão apoiar Fernanda, aconteça o que acontecer, porque Otávio precisa ser parado. Clara e Davi dizem aos amigos que vão se casar em 1 mês. Germán conta para Fernanda o que Otávio lhe disse sobre a fazenda e diz que não tem por que duvidar dele. Germán diz a Fernanda que não vai entregá-la para Otávio, mas que precisa saber porque ela suspeita que Otávio age de má fé. Fernanda não conta a verdade para Germán. Fernanda diz que se enganou, mas deixa Germán intrigado ao dizer que não sabe por que Otávio escondeu isso dele, se ele era o pai da noiva, no caso. Antônio diz a Martina que se Davi ganhar as eleições, é capaz de denunciá-los pelos roubos que fez na prefeitura. Antônio diz que Martina não vai falar nada sobre Clara, porque eles precisam de algo para ter como chantagear Davi. Fernanda e Rafael brindam com Clara e Davi pelo casamento deles. Mais tarde, eles se reúnem com os amigos no restaurante de Luiz. Gabriel leva um presente para o bebê de Rosalina. Otávio diz a Júlia que se ela for paciente, vai voltar a viver na sua antiga fazenda, porque esse será o presente para o seu neto quando ele nascer. Júlia Bisca Devassa fica feliz demais com a novidade. José conta para Sandra os planos de Davi para a campanha. Roberto conta para Ângela que Isabela está esperando um filho dele. Ângela chora e diz a Roberto que não sabe como ele pode ser tão ingênuo. Ângela diz que a Isabela engravidou dele de propósito para enganar o Rafael. Roberto diz a Ângela que a gravidez da Isabela não foi planejada, foi o destino. Ângela manda Roberto ir embora. César se aproxima e pergunta se pode ajudá-la em algo. Ângela chora nos braços de César. Brenda surpreende Otávio ao chegar na fazenda sem avisar. Otávio é muito amável com Brenda e diz que o pai dela para ele era como um irmão. Assim que a partir de hoje ela faz parte daquela família. Davi pede a mão de Clara para Luiz e Joana. Júlia não gosta de saber que Brenda vai ficar na fazenda. Otávio diz a Brenda que Rafael estava muito preocupado com ela e até queria ir para a capital para vê-la. Brenda fica toda alegrinha. Isabela se alegra quando Júlia diz que elas vão recuperar a fazenda delas. Isabela diz à mãe que o filho dela é o passaporte para voltarem à boa vida. Isabela nojentinha, definitivamente você é uma bisca como a sua mãe. Fernanda diz a Rafael que se fosse por ela, evitaria que ele sofresse tanto, porque graças a ele, ela se sentiu viva outra vez. Rafael e Fernanda chegam em casa e Otávio, muito animado, diz a eles que Brenda vai passar uns dias na fazenda. Brenda diz a Fernanda que espera que ela não se incomode. Fernanda diz que não e pergunta por que teria que se incomodar. Germán pergunta a Letícia se ela sabia que Otávio comprou a fazenda dele, do banco. Surpresa, Letícia diz que não tinha ideia. Germán comenta com Ângela que contratou um auditor, mas pede descrição a ela, porque nesse momento ele desconfia de todos. Ângela diz a Germán que finalmente se deu conta de que seu amor por Roberto é um caso perdido. Depois de visitarem a planta da empacotadora, Brenda conversa com Rafael animadamente. Fernanda chega e, ao ficar sós com Brenda, diz que não gosta que ela diga que o seu marido é o anjo da guarda dela, porque ele não é. Brenda fica sem graça. Otávio acusa Martina de ter contado a Germán que ele comprou a fazenda dele. Martina nega que tenha falado algo para Germán. Otávio não acredita e manda ela andar com cuidado, se não quiser que todo mundo fique sabendo que os hectares que ela ganhou pertenciam a César Franco. Martina não se intimida e diz a Otávio que tem as provas de que ele queimou a filha de César viva.
para ficar com as terras dele. Furioso, Otávio dá um tapa na cara de Martina, a fazendo cair no chão. Otávio pega a Martina pelos cabelos, diz que ainda não nasceu a mulher que se atreveu a ameaçá-lo e manda ela deixar de ser abusada, se não quiser terminar como a filha do César Franco. Brenda diz a Fernanda que a entende, vê que ela está com ciúmes, mas não precisa. Brenda diz que está consciente de que o Rafael é casado. Eles têm negócio juntos e uma amizade muito bonita, mas nada mais. Brenda diz que se Fernanda quiser, ela vai embora da fazenda. Fernanda diz que não precisa e que espera que Brenda não a leve a mal, mas diz que é uma pessoa muito sincera. Fernanda diz que gosta de Brenda. Brenda diz que também gosta dela e que prefere que ela seja sincera mesmo, porque assim as duas poderão se dar melhor ainda. Fernanda e Brenda conversam sobre a situação envolvendo Isabela e a gravidez dela. Rafael se aproxima e diz que nunca vai deixar Fernanda, porque só tem olhos para ela. Os dois se beijam e Brenda fica constrangida. Isabela insiste para que Rafael lhe mostre as fotos do noivado de Davi e Clara. Rafael mostra uma foto de Ângela e Roberto e fala que os dois voltaram. Isabela não gosta, mas finge que ficou feliz com a notícia. Otávio diz para Fernanda reservar amanhã para ele, porque os dois vão sair para cavalgar. Rafael avisa Fernanda que pela manhã vai apresentar um projeto de sustentabilidade para uma empresa. Otávio, jamantão escroto, nojento, diz a Carmelo que amanhã a Fernanda vai ser dele de uma vez por todas. Rafael enche Fernanda de carinho. Otávio diz a Carmelo que Fernanda vai se entregar para ele por prazer e pergunta se ele já não percebeu que a Fernanda gosta dele. César prepara uma comida especial para Ângela. Ângela diz que eles não sabem muito um do outro. César diz que sabe que ela é uma pessoa muito boa, inteligente, simples e que infelizmente deu seu coração para quem não sabe apreciá-lo. Ângela pensa que César está apaixonado por Miriam e o incentiva a lutar por ela. Surpreso, César diz a Ângela que Miriam é só sua amiga e que ela continua apaixonada pelo Luiz. Flor agradece a Antônio por não ter fechado o negócio dela. Fernanda diz a Rafael que não é mais uma desalmada e que ele não tem ideia de como ela mudou por ele. Nos estábulos, Otávio pega a Fernanda de surpresa ao abraçá-la e beijá-la no rosto. Empolgadíssimo, Otávio pergunta se ela está pronta para a aventura deles. Luiz pede desculpas a Erasmo, pede para ele devolver o golpe e diz que fará qualquer coisa que ele quiser. Erasmo pede para Luiz trazer Marcela de volta para viver ali e trabalhar com eles. Otávio fica furioso por Fernanda chamar Sandra para cavalgar com eles. Quarta-feira, 28 de setembro. Fernanda diz a Sandra que ela chegou bem na hora. Ângela mostra a Davi o plano que fez para a campanha dele nas redes sociais. Fernanda desfruta por ter acabado com os planos de Otávio. Otávio havia preparado até um café da manhã para eles. Fernanda diz a Sandra que Otávio preparou aquilo para elas duas. Roberto diz a Isabela que falta pouco para eles estarem juntos e felizes. Fernanda agradece Otávio pela grande aventura, diz que vai almoçar com a Brenda e o deixa na companhia de Sandra. Otávio fica muito frustrado por ter seus planos com Fernanda arruinados. Otávio lembra a Sandra que ela ficou de lhe contar tudo sobre Fernanda. Isabela conversa com o filho, diz que quer que ele cresça na fazenda que era do pai e que precisa encontrar a maneira de se livrar do pai dele. Fernanda conta para Brenda que era casada antes de conhecer o Rafael e diz que perdeu o marido na noite de núpcias. Brenda fica comovida e diz que sente muito. Sandra conta para Otávio o que José lhe disse sobre a campanha de Davi e que eles planejam limpar o rio. Otávio dá dinheiro para Sandra e diz que sempre que ela lhe contar algo que o ajude, ele vai compensá-la generosamente. Sandra diz que não deve nada a Fernanda e Otávio pode considerá-la sua aliada. Brenda agradece Fernanda pela confiança de ter lhe contado um pouco da sua história e desabafa com ela sobre a mãe. Brenda diz que a mãe a trata como se ela não fosse sua filha. Depois do que Sandra lhe contou sobre a campanha de Davi, Otávio se adianta e manda Germán organizar tudo para o evento que vão fazer no Rio. Para jogar Brenda para cima de Rafael, Otávio diz a ela que acha que o casamento da Fernanda com o filho dele não vai durar muito. Brenda volta a ter esperanças com Rafael.
Preocupada com a atitude de Sandra, Joana aconselha Fernanda a desconfiar dela. Joana diz que para ela, Sandra e o touro toscano são iguais. Indignada, Fernanda conta a Joana o que Otávio fez pela manhã. Fernanda jura a Joana que mata Otávio antes dele tocá-la novamente. Erasmo pede para Miriam deixar Marcela trabalhar de novo no restaurante. José acusa Rafael de ter contado para Otávio todos os planos da campanha de Davi. Rafael nega que tenha contado algo para o pai. Irritado, Davi diz que Otávio mandou anunciar, convidando o povo para limpar o rio. José diz que, curiosamente agora, não vão poder falar que a empacotadora do pai dele contamina. Rafael chega em casa e pergunta ao pai de onde ele tirou a ideia de limpar o rio. Quem contou para ele? Otávio diz que não tem por que dar explicações e manda Rafael lembrar que os dois são inimigos políticos. À noite, Otávio brinda com Letícia, Germã e Júlia pelo sucesso que foi o evento no Rio. Rafael diz à mãe que o pai não gostou dele ter ido a uma entrevista de trabalho. Júlia diz que o que acontece é que ele saiu como se não quisesse que ninguém soubesse. Rafael manda Júlia não se meter no que não diz respeito a ela. Chupa sua bisca sem vergonha. Fernanda diz que sabia e que só não acompanhou Rafael porque tinha um compromisso com Otávio. Fernanda se mostra muito orgulhosa de Rafael e Otávio fica espumando de raiva. Miriam diz a Pietro que Marcela vai voltar a trabalhar no restaurante, agora que Luiz e Rosalina vão se mudar. Logo, Erasmo e Marcela chegam bem animados. Fernanda diz a Brenda que tem medo de que a Isabela não queira o filho, como disse. Brenda pergunta se é por isso que Fernanda pede para Rafael falar com o bebê, para que ele se sinta querido desde já. Fernanda diz que sim, porque o bebê não tem culpa de nada. Brenda diz que a cada dia a admira mais. De olho na herança de Tissubak, a mãe de Brenda chega de surpresa na fazenda. Brenda pergunta por que a mãe a odeia tanto. Viviana diz que é porque ela lembra o pai dela. Um site publica a notícia de que só os empregados de Otávio participaram do evento no Rio e que eles seriam despedidos se não levasse a família para participar. Viviana diz a Brenda que os seus pais a obrigaram a casar com o pai dela por interesse e quando ela cumpriu a parte do trato, foi embora com o homem que amava. Viviana diz que Brenda é uma covarde igual ao pai. Fernanda defende Brenda, dá uma bofetada em Viviana e manda ela calar a boca. Fernanda diz que Brenda é uma dama, mas ela não. Brenda diz à mãe que vai se encarregar para que ela não veja nenhum centavo da herança do pai. Roberto conta para Carmelo que foi ele quem disse para um repórter que Otávio obrigou seus empregados a participarem do evento no Rio. Fernanda leva Brenda para conhecer Joana. Brenda gosta muito do queijo que elas produzem e diz que fará com que o Mega Super compre os queijos delas. Furioso, Otávio procura Davi e o acusa de ter subornado a imprensa para falarem mal dele. Cínico, covarde, mau caráter, rouba a ideia do outro e ainda quer pagar de honesto. Quebrou a cara, seu nojento. Davi e José dizem que um repórter foi ao evento dele e entrevistou os seus empregados. Otávio exige que eles deem a gravação da entrevista ou vai processá-los. José diz que Otávio sabe que um jornalista não revela suas fontes. Otávio diz que é bom que exista mesmo essa prova, ou vão saber o que é um inimigo em campanha. Joana e Fernanda ficam muito animadas com a proposta de Brenda. Pietro vai visitar Joana e Fernanda. Fernanda comenta que vai treinar defesa pessoal com César, mas pede para ele não dizer nada para Rafael. César começa a treinar Fernanda, e Pietro, escondido, tira várias fotos deles. De repente, o celular de Pietro toca, e para que Fernanda e César não vejam, ele sai correndo. César não resiste ao ter Fernanda tão perto. Ele a beija e confessa que a ama. Surpresa, Fernanda empurra César, disse que não pode correspondê-lo, que ama o Rafael e para ela não existe outro homem a não ser ele. César pede para Fernanda perdoá-lo, esqueceu o que aconteceu e que sigam adiante com o plano deles. Irritada, Fernanda diz que não, que sempre foi muito clara com ele e tentou defendê-lo para o Rafael, mas ele tinha toda a razão. Fernanda diz a César que não quer voltar a vê-lo. Carmelo conversa com Francisca sobre o que Roberto fez. Carmelo está com muito medo de que Otávio descubra e faça mal ao filho. Júlia manda Isabela convencer Ângela de que o filho que espera é do Rafael. Fernanda conta para Joana que César beijou. Joana diz a Fernanda que acha que o César está contando com que o Rafael não vai perdoá-lo quando ficar sabendo porque ela se casou com ele. Fernanda pergunta se Joana acredita que César quer que o Rafael a odeie para sempre.
Quinta-feira, 29 de setembro. Fernanda fala com Rafael sobre a proposta que Brenda fez para ela e Joana. Sandra conta para Otávio que Fernanda não quer que ela se aproxime dele. Sandra diz que Fernanda diz que se ela insistir, vai se encarregar para que ela não o veja mais. Sandra vai embora e Otávio sorri olhando uma foto de Fernanda. O jamantão escroto pensa que Fernanda está com ciúmes dele. Fernanda e Brenda estão na piscina. Enquanto Brenda passa protetor nas costas de Fernanda, elas conversam sobre a parceria que farão. Brenda pede licença um momento para Fernanda e sai. Otávio está por perto e se aproxima de Fernanda. Ele começa a acariciar as costas dela suavemente. De repente ele diz, um pouco mais de protetor nos ombros. Fernanda fica muito assustada ao ver Otávio, mas tenta disfarçar. Brenda volta e Otávio diz para elas aproveitarem o dia. Isabela chama a Ângela na fazenda e diz que tem certeza de que o filho que está esperando é do Rafael. Sem paciência, Ângela diz que Isabela pode enganar a todos, mas a ela não. Ângela manda Isabela esquecer que alguma vez elas foram amigas. Pietro revela as fotos que tirou de César e Fernanda. Fernanda conta para Joana o que aconteceu na piscina e diz que ficou bem claro que Otávio quer tê-la, por bem ou por mal. César diz a Miriam que vai na fazenda que era de Germã para procurar provas contra Otávio. Rosalina está passando muito mal. Luiz não está no restaurante e Gabriel a leva para o hospital. César entra na fazenda de Germã, mas não encontra nada que comprometa Otávio. Quando ele está saindo, Carmelo vê e atira. César é atingido nas costas, mas consegue fugir sem que Carmelo veja o seu rosto. O médico diz que Rosalina está bem, mas terá que passar a noite no hospital. Luiz agradece Gabriel, diz que vai passar a noite com Rosalina e ele já pode ir embora. Em sua sala na empacotadora, Otávio diz a Fernanda que se eles forem cuidadosos, poderão ter o melhor dos dois mundos e pergunta o que ela lhe disse. Nesse instante, Rafael entra na sala do pai falando de trabalho. Fernanda faz questão de beijar Rafael na frente de Otávio e diz que sentiu muita falta dele. Flor chama o médico para cuidar do ferimento de César. Flor repreende César pelo perigo que ele correu. Davi se irrita com a mãe por ela dizer que Clara é uma qualquer. Antônio diz que já chega e manda a Martina se lembrar do que combinaram. Davi pergunta ao pai o que a mãe e ele combinaram. Antônio diz que é sobre ela não falar mais mal da noiva dele. Rafael diz a Fernanda que ela não é mesmo uma desalmada e pergunta como ela quer que ele a chame. Se de minha bonita, meu doce, meu presente. Fernanda diz que como ele quiser, mas pede de todo seu coração que nunca mais ele volte a chamá-la de desalmada. Fernanda escuta quando Otávio manda Carmelo guardar alguns papéis que são muito importantes. Carmelo sai e Fernanda segue ele. Fernanda tira fotos de Carmelo, tirando caixas de documentos da caminhonete para guardar na cabana onde Otávio e Júlia se encontram. Contente, Fernanda diz, então é aqui que você guarda os seus documentos importantes, Otávio. Miriam conta para Fernanda que César ia tentar entrar na fazenda de Germã. Nesse momento, a pedido de César, Flor liga para Miriam e conta o que aconteceu com ele. Fernanda e Miriam vão visitar César. Fernanda conta para César que descobriu onde Otávio guarda os documentos. César pede para Fernanda perdoá-lo e que os dois juntos acabem com Otávio. Erasmo descobre que Marcela não precisa usar o aparelho na perna e que estava enganando Luiz esses anos todos. Otávio diz a Fernanda que percebeu que ela não gosta de ver a Sandra na fazenda e muito menos que fale com ele. Fernanda pergunta se Sandra disse algo para ele. Otávio diz que não, mas se ela quiser, ele pode pedir para Sandra não ir mais na fazenda. Fernanda diz que não é a intenção dela tirar da Sandra a oportunidade que ele deu, mas diz que acha que o melhor é que ele mantenha a distância dela também. Otávio, ceboso, fica se sentindo, diz que fica muito feliz em ouvir ela dizer isso, mas que ela não tem motivos para ficar com ciúmes. Otávio diz que cada dia Fernanda é mais importante para ele e que já não pode ficar sem ela. Rafael entra no escritório e fica intrigado ao escutar o que o pai disse para Fernanda. Rafael questiona o pai sobre o que disse para Fernanda. Cínico, Otávio diz que é como Rafael ouviu
e que jamais pensou que uma mulher tão bonita pudesse ser de grande apoio nos negócios. Rafael diz a Rafael que fica feliz por ele ter ficado na fazenda, porque tudo que faz é por ele e Fernanda. Rafael nem desconfia das reais intenções do pai. Otávio diz que é muito sortudo, porque com Rafael e Fernanda, agora ele tem o melhor dos dois mundos. Marcela seduz Erasmo para impedir que ele conte para Luiz e Miriam que ela estava fingindo o problema na perna. Mas Erasmo dá um prazo para ela dizer a verdade, senão ele vai contar. Depois da tensão do momento desagradável que passou com Otávio, angustiada, Fernanda chora no banheiro e diz que já não pode mais. Isabela diz a Rafael que o médico lhe deu permissão para se levantar e sair do quarto, mas que deve continuar de repouso. Para irritar Fernanda, Isabela se aproxima de Brenda e diz que Rafael tem falado muito dela para ela. Rafael encontra Fernanda chorando no túmulo de Santiago. Sandra conta para Otávio que Clara era prostituta no bordel da Flor. Otávio pergunta se Davi sabe. Sandra responde que não. Otávio diz que enfim ela entendeu o que ele precisa e lhe dá mais dinheiro. Interesseira, Sandra se insinua para Otávio. Rafael pergunta por que Fernanda não enterrou Santiago no cemitério do povoado. Fernanda diz que era porque queria ter Santiago por perto. Rafael comenta com Brenda que nunca viu Fernanda tão destruída como a viu no túmulo de Santiago. Chateado e com ciúmes, Rafael se pergunta se Fernanda continua amando Santiago, mesmo ele estando morto. Antônio fala carinhosamente com Maria. Francisca vê, não gosta, se aproxima e manda Maria levar água para Isabela. Francisca pergunta o que Antônio queria com a neta dela. Antônio diz que estava perguntando por Otávio. O pai de Rosalina fica sabendo que ela está grávida e vai procurá-la no restaurante de Luiz. Ele ameaça matar Luiz e diz que não vai permitir que a sua filha troque fraldas de um velho. Nesse instante, Gabriel chega e Rosalina o beija para enganar o pai e impedir que ele faça mal a Luiz. Otávio briga com Antônio por não ter lhe contado que Clara era prostituta. Antônio diz que vai usar o segredo de Clara para que Davi não investigue a administração dele. Sexta-feira, 30 de setembro. Rosalina explica a Gabriel por que o beijou. Ela diz que o bom é que o pai dela gostou dele. Roberto diz a Isabela que agora que ela está bem, ele vai fazer seu último trabalho com Isidoro e depois os dois decidirão onde vão morar. Luiz e Miriam chegam no restaurante e encontram o pai de Rosalina. Fernanda, César e Joana se encontram na cabana de Otávio. Luiz diz ao pai de Rosalina que vai se casar com ela. Rosalina conta a verdade para o pai. Ela diz que o Luiz é o pai do filho dela. Eutanásio diz a Rosalina que não aceita que ela se case com Luiz. Diz que não a perdoa e vai embora. Otávio chega na cabana com uma mulher. Fernanda, César e Joana observam a distância e decidem esperar para saber com quem é a mulher que Otávio está. Otávio e Júlia saem da cabana e se beijam. Os três ficam surpresos ao verem Júlia. No rancho, Fernanda diz a Joana e César que eles precisam ter fotos e vídeos de Júlia e Otávio juntos, porque sem provas, se ela disser a Letícia que o marido dela está o enganando com a sua melhor amiga, ela não vai acreditar. Antônio diz a Martina que Otávio já sabe que Clara era prostituta. Antônio diz que já está farto do infeliz Otávio. Fernanda encontra Letícia assinando vários documentos da empacotadora. Letícia diz a Fernanda que assina todos sem ler, porque não se ocupa de nada. É o Otávio quem faz os negócios. Roberto dá um anel de compromisso para Isabela. Isabela fica encantada com o anel, mas diz que não podem dizer para ninguém que é um anel de compromisso. Isabela chora e diz a Roberto que o ama. Na capital, Brenda e Rafael fecham um acordo com o rancho de Fernanda. Brenda diz que espera que ele goste do lugar que ela reservou para comemorarem a parceria e que espera que consiga acabar com um pouco da tristeza que ele está sentindo por causa da Fernanda. Rafael diz que não conseguiu falar com Fernanda e que teria gostado que ela ligasse para ele. Nesse instante, Fernanda chega e diz: "Eu preferi vir pessoalmente para dizer que te amo." Fernanda diz que Rafael tem toda a razão, que eles precisam estar juntos. Fernanda diz que não pode ficar sem ele e os dois se beijam com paixão. Brenda não gosta nada do que vê. Fernanda diz a Brenda que se ela não se incomodar, vai levar o seu marido para almoçar e que quer mimá-lo. Os dois saem.
Brenda chora e diz a Aron que, sem se dar conta, se apaixonou por Rafael. Fernanda jura a Rafael que logo ele vai saber muito mais sobre ela, então vai entender por que ela se comporta assim. Rafael diz que a conheceu como uma desalmada e assim se apaixonou. E tem certeza que quando a conhecer melhor, vai se apaixonar ainda mais. Isabela e Júlia ficam eufóricas quando Otávio comunica à família que recuperou a fazenda de Germã e quando o neto nascer, vai colocá-la no nome dele. Rafael reclama com o pai por ter dado uma casa para o filho dele e diz que isso é sua responsabilidade. Rafael diz para Otávio dizer se vai respeitá-lo ou não, senão agora mesmo ele vai embora daquela casa com a mulher dele. Otávio fica feito louco e grita que proíbe Fernanda e ele de saírem daquela casa. Otávio tenta se controlar e pergunta se Rafael não vê que Isabela pode ficar mal se ele for embora de casa. Letícia entra e pede para Rafael lembrar que a gravidez da Isabela é de alto risco. Otávio diz: "Tá vendo, Rafael, porque você não pode ir embora da fazenda?" Germã diz a Fernanda que mandou um auditor revisar a contabilidade da fazenda dele e que parece que alguém fez fraudes. Fernanda pergunta se ele sabe quem pode ser. Germã diz que o único que tinha poder para administrar na ausência dele era o Otávio. Germã diz a Fernanda que cada vez mais aparecem coisas sobre Otávio que ele não gosta e que parece suspeito. Fernanda pede que, por enquanto, Germã não comente com mais ninguém sobre as suas suspeitas, que é melhor eles terem provas contra Otávio primeiro, para poderem enfrentá-lo. No dia seguinte, Otávio escuta quando Rafael e Fernanda combinam de se encontrarem no Rio às 4. Otávio manda Carmela inventar algo para distrair Rafael por um bom tempo, porque ele vai estar no Rio com a Fernanda. Fernanda está no Rio esperando por Rafael, assim como combinaram, e Otávio a observa à distância. Carmelo chega na empacotadora e diz a Rafael que teve um problema com a planta nova. Otávio entra no Rio e se aproxima de Fernanda. Nesse instante, Joana chega e Otávio se esconde. Joana diz a Fernanda que Rafael pediu para avisar que não vai poder se encontrar com ela e as duas vão embora juntas. Otávio volta para a fazenda furioso e diz a Carmelo que aquela fêmea vai ser dele, por bem ou por mal. Otávio diz a Sandra que não convém ele dizer que a Clara era prostituta e manda ela encontrar um ex-cliente dela que faça isso por dinheiro. Chega o dia do casamento de Luiz e Rosalina. Maria e Pietro voltam a namorar. Rosalina não aceita se casar com Luiz. Ela diz que já não ama e que, sem perceber, se apaixonou por outro. Gabriel fica todo alegrinho, pois Rosalina diz isso olhando para ele. No dia seguinte, Gabriel vai até a casa de Luiz e fica escondido, escutando a conversa de Rosalina e dele. Luiz pergunta se pelo menos pode saber por quem ela se apaixonou. Rosalina diz que se apaixonou de novo por um amor impossível e que duvida que o Gabriel queira fazer parte daquela família peculiar. Gabriel entra, diz que quer sim, que a ama, quer formar uma família com ela e a beija. Vai se passar um mês. Na cabana, Otávio diz a Júlia que já está com tudo pronto para acabar com Davi. César filma os dois. Júlia chama a Letícia de tonta e diz a Otávio: "Você imagina se ela ficar sabendo há quanto tempo nós somos amantes?" Otávio diz que isso nunca vai acontecer. César consegue gravar tudo e vai embora sem ser visto. Viviana chega na fazenda e diz a Brenda que o notário já reconheceu que ela é legítima proprietária dos bens do seu falecido esposo. Otávio chega e Viviana se apresenta. Otávio é muito educado com Viviana e ela fica encantada por ele. Otávio diz que está disposto a comprar as ações dela e Viviana se mostra bem interessada em vender para ele. Mais tarde, Otávio discursa com a praça cheia. Davi, Clara e José acompanham tudo pela internet. De repente, um homem se levanta, deseja que Otávio ganhe as eleições e não Davi, porque ele quer colocar no lugar de primeira-dama uma mulher sem valores. Otávio diz para o homem explicar na frente de todos o que quer dizer. O homem revela que frequentava o Bordel da Flor e diz que a noiva do Davi trabalhava lá. O homem mostra uma foto de Clara e diz que muitos a conheciam como a Folgosa. Davi fica furioso e quer ir atrás do homem que falou de Clara. Clara não permite e diz a Davi que aquele homem falou a verdade.